Estados Unidos ou Reino Unido. Nesses dois destinos foram lançados sonhos de muitos brasileiros que decidiram tentar uma vida fora do Brasil. Mas esse projeto pode se tornar um pesadelo se a imigração não estiver de acordo com as leis do país. Mesmo assim, muita gente insiste em tentar a sorte e, quando é flagrado em situação irregular, começa outra jornada, o processo de deportação. Daniele mora nos Estados Unidos e trabalha com a legalização de brasileiros e vai contar para a gente a realidade de quem aguarda o visto de permanência nos Estados Unidos. Olá, eu sou Daniele Souza, sou jornalista internacional no Brasil e aqui eu sou especialista em imigração. E eu estou agora em Orlando, esse é um dos pontos turísticos mais famosos. Eu já moro nos Estados Unidos há 10 anos, já morei em alguns estados e estou há 4 anos em Orlando. Tenho 2 filhos nascidos aqui, sou cidadã americana. Aqui nos Estados Unidos, para fazer os processos imigratórios, você pode fazer você mesmo, você pode contratar um advogado, você pode ter a ajuda de especialistas em imigração e preenchedores de formulário. No ano passado, um estado como a Carolina do Norte já tinha uma legislação muito forte contra imigrantes que ficaram fora de status ou que entraram pela fronteira. No estado da Carolina do Norte, a polícia era obrigada a parar e pedir o teu status imigratório. E se você não tivesse, você ia para a cadeia e entrava no processo de deportação. Isso foi muito antes do Trump. O que a gente tem agora é uma ordem mais geral para que a polícia que cuida da imigração, que é o ICE, ela faça mais ações nas ruas. E essas batidas, que é o que está acontecendo agora pelo ICE, focam os imigrantes que tenham crimes que são criminosos e normalmente eles trabalham na construção, na área de restaurantes e na hotelaria, que são áreas que contratam muito pessoas, sem status, sem checar nada, e é onde muitos vão trabalhar. É uma forma que o ICE já vem trabalhando e onde consegue pegar muita gente. E quem não tem, que não está em nenhum processo imigratório, que não tem nenhum documento para apresentar, vai ser levado para a cadeia e pode sim entrar no processo de deportação. Ainda falando sobre a questão dos tipos de vistos humanitários, que são realmente a saída para quem está fora de status, para quem veio pela fronteira. Muita gente não sabe, mas você pode inclusive ter uma ordem de deportação. Mas se você tem em caso de visto T, você pode aplicar e a tua ordem de deportação ela vai ficar congelada enquanto o teu processo é julgado. Os processos, eles demoram muito. Um processo de visto T, ele vai de 1 ano e meio a 4 para você ter resposta. E durante esse tempo, você fica no status, não seria um status legal, mas uma área de proteção, onde ninguém vai poder colocar a mão em você até que o processo terminar de ser julgado. E você que foi vítima, que você viu um crime acontecer, ou tentaram sequestrar a tua filha, tentaram te bater, te ameaçaram com revólver, você está ajudando a investigar esse caso, você tem direito ao visto, independente do teu status imigratório. Todos esses vistos podem demorar anos. O asilo, inclusive, pode demorar 20 anos para ser julgado. De acordo com dados da Polícia Federal de 2020 a 2024, o Brasil recebeu 94 voos de repatriação dos Estados Unidos. Ao todo, mais de 7 mil brasileiros foram deportados. E para falar sobre esse assunto, convidamos a advogada que atua em imigração e doutora em Direito Internacional, Thalita Fermanian. Doutora Thalita, seja bem-vinda ao Como Funciona Aí. Todo país pode deportar um brasileiro sem visto de permanência ou há necessidade de algum acordo entre o Brasil e aquele país? Olá, Marina. Exatamente. Existe sempre a possibilidade de deportação, independentemente de qualquer tratado ou internacional ou bilateral.
É importante dizer que a deportação é um direito de cada estado, ou seja, no direito internacional nós chamamos de direito discricionário, porque diz respeito à soberania de cada estado. Conta pra gente como que funciona esse processo de deportação. Ele tem várias etapas, né? Exato. Nos Estados Unidos, o processo de deportação ele é tratado muito mais como um processo judicial. Ele é visto de uma forma federal e, para tanto, precisa acontecer diante de um juiz de imigração. Muitas das vezes, então, ele demora para ser analisado. Agora, esse processo natural, de forma, quando ele acontece, esse processo de deportação, ele começa muitas vezes pela abordagem de um policial que identifica a pessoa sem um visto de permanência, sem um documento de identificação. Quais são as etapas seguintes? Ele é preso já automaticamente ali? Exatamente. Muitas das vezes acontece através de uma notificação ou mesmo uma denúncia naquele estabelecimento, e aí, a partir daquele momento, ele já pode vir a ser preso e deportado se ele estiver de forma ilegal nos Estados Unidos e estiver há menos de 2 anos morando nesse país. Então, ele está sendo feito realmente de uma forma compulsória. Se estiver há menos de 2 anos ou tiver cometido algum crime dentro dos Estados Unidos, a partir daquele momento ele já pode vir a ser deportado de forma compulsória. Agora, quais são os direitos do brasileiro que é preso numa situação dessas, por exemplo, sem a documentação necessária? Ele tem sempre o direito de buscar um advogado, né? Um advogado internacionalista, um advogado que atua nessa área de imigração. Ele também tem o direito de buscar ajuda, apoio no consulado brasileiro. Então, essa é uma das funções do consulado, realmente apoiar os brasileiros que estão fora do seu país. E ele pode, sem dúvida alguma, buscar apoio tanto do país quanto das ONGs, assim que ele chegue no seu país de origem. Vamos voltar aos Estados Unidos, porque a Daniele vai mostrar que existem estados que oferecem condições diferenciadas para os imigrantes ilegais. São chamados estados santuários. Outra pergunta que me fazem muito sobre a questão dos estados santuários. O que isso quer dizer? A imigração ela é uma legislação federal. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem suas legislações, mas a imigração ela é federal. Tanto que eu aqui, na Flórida, posso trabalhar e tenho clientes em todos os Estados Unidos. Os estados santuários, o que eles fazem? Eles dão mais facilidade para o imigrante. Os imigrantes têm acesso à educação, acesso a planos de saúde, podem tirar a carteira de motorista, que nos outros estados você tem que ter um status imigratório para tirar. Mas eles não conseguem interferir na ação do ICE. O ICE é federal. O ICE pode entrar em qualquer estado santuário e fazer as operações. Então não adianta muito, neste momento, você estar no estado santuário. Você tem que buscar um processo para você estar seguro, algum processo imigratório. Há 2 anos atrás, aqui na Flórida, o governo ele já mudou um pouco as regras e ficou um pouquinho mais difícil. Antigamente, o imigrante podia comprar carro e emplacar. Hoje em dia, você precisa levar a documentação que você está em algum processo. A mesma coisa para a carteira de motorista, você tem que levar a prova ou do CPF, que é o Social Security, ou do Work Permit. E você precisa estar em algum processo para poder tirar a carteira de motorista. Doutora Thalita, a deportação ela pode ser voluntária, ou seja, a pessoa pode voluntariamente, sendo flagrada numa situação irregular, ela ir embora do país voluntariamente? E ela não sendo, ela sendo deportada pelos Estados Unidos, quem paga os custos dessa deportação? A deportação voluntária é aquela onde o imigrante se sente incomodado com a situação e ele mesmo, voluntariamente, como o nome diz, decide sair do país. E aí ele comenta, ele fala sobre isso com um juiz de imigração e ele faz isso exatamente para não ter problemas na hora da sua saída
e para que isso não conste quando ele quiser retornar ao país, diferentemente daquela deportação, como você disse, que é uma deportação realmente compulsória, aonde pode existir um processo judicial, mas em não existindo compulsoriamente, o imigrante sai do país e todas as custas de passagem aérea, né, do retorno desse estrangeiro para a sua terra é feito pelo próprio país que está deportando. E as consequências da pessoa quando ela é deportada? Há várias complicações depois para esse estrangeiro que sai dessa forma de deportação compulsória. Pode até levar mais de 5 anos o retorno dele ao país e, dependendo da situação, pode ser que ele nunca mais consiga ingressar nos Estados Unidos. Agora, quando a pessoa consegue o visto de permanência, passa por todo esse processo, ela passa também a ter os mesmos direitos de um norte-americano nascido no país? E existem diferentes tipos de vistos, tanto vistos temporários quanto vistos permanentes e a própria questão do Green Card, que é quando realmente o brasileiro, o estrangeiro que consegue esse Green Card, esse visto permanente, ele passa a ter praticamente os mesmos direitos de um nacional. Ou seja, ele tem todos os benefícios sociais para se viver, para casar, para trabalhar, para abrir empresa nos Estados Unidos sem qualquer dificuldade, né? É o que nós chamamos do Green Card. Ele não tem a possibilidade de votar nas eleições federais, mas praticamente a maioria dos direitos é concedido a ele, sim. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta para mostrar que em 2024, vários brasileiros também embarcaram de volta para o Brasil, mas deixando para trás o Reino Unido. O governo inglês tem apertado o cerco contra imigrantes ilegais e o Renan, que mora em Londres, vai contar o que mudou nos últimos tempos para quem busca permanecer por lá de forma legal. O meu nome é Renan Martins, eu tenho 36 anos, sou de Patinga, Minas Gerais. Moro aqui em Londres há 7 anos e aqui eu trabalho como analista de cibersegurança. Eu tenho passaporte europeu e também tenho um visto de permanência para morar aqui no Reino Unido e trabalhar sem nenhum tipo de problema. Quando eu mudei para o Reino Unido há um tempo atrás, era muito mais fácil para europeus virem para aqui procurar um trabalho. Eles só tinham que chegar aqui, fazer o CPF aqui do país e começar a trabalhar. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a situação para imigrantes aqui no Reino Unido ficou muito mais complicada. A imigração ficou muito mais acirrada, principalmente em pessoas que estavam aqui irregulares. E não só para pessoas irregulares que a situação da imigração ficou mais complicada, até mesmo para quem já estava legal no país. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, uma das coisas que a União Europeia garantiu com o Reino Unido é que todos os europeus que morassem aqui fosse garantido a eles um visto de permanência e residência no país. O mesmo foi garantido para cidadãos do Reino Unido que moram em outros países da União Europeia. E esse visto de residência ele poderia ser estendido ao cônjuge do cidadão europeu, caso esse cônjuge não tivesse um passaporte europeu. Porém, hoje, a situação é muito mais complicada. Hoje, se um cidadão europeu que mora aqui no Reino Unido e tem esse visto de permanência aqui no Reino Unido, casar com um cidadão europeu ou com um cidadão de outra nacionalidade, ele não pode mais estender esse visto de residência para o seu cônjuge. Eu, por morar aqui no Reino Unido, antes da saída do Reino Unido da União Europeia, eu tive direito a esse visto de permanência aqui no país. Porém, se uma outra pessoa hoje, mesmo europeu, quiser vir aqui para o Reino Unido, ele tem que arrumar um trabalho numa área em que falta profissionais aqui no Reino Unido e nesse contrato de trabalho a pessoa tem que ganhar no mínimo 37 mil libras por ano para poder ser garantido o visto para ele poder vir morar e trabalhar aqui. A situação para imigrantes ilegais também ficou muito mais complicada. Existe muito mais fiscalização em relação a isso. Eu já vi
polícia de imigração na rua parando motoqueiros que trabalham com delivery, porque a maior parte de pessoas que estão aqui ilegais, elas trabalham com isso. E também já vi polícia de imigração batendo na porta de casas de pessoas para poder verificar se aquelas pessoas que moram naquela casa ali tinham um documento para poder morar no Reino Unido. Geralmente isso acontece quando eles vão na casa, quando há algum tipo de denúncia. Recentemente, o Reino Unido lançou um programa de deportação voluntária, onde as pessoas que se candidatam para esse programa recebem um valor de 3.000 libras para poder voltar para o país e recomeçar a vida deles no país deles. Muito obrigado ao Como Funciona Aí e à TV Justiça. No Brasil, a Lei de Imigração estabelece uma série de direitos e deveres para os migrantes que vivem no país, garantindo tratamento digno e acesso a serviços essenciais, como o sistema público de saúde e a educação pública, e estabelece que é vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da sua condição migratória. Voltamos a conversar sobre esse assunto com a advogada que atua em migração e doutora em Direito Internacional, Thalita Fermanian. Doutora Thalita, no Brasil, qual o tratamento que o governo dá ao imigrante ilegal? Tratamento que o brasileiro dá à legislação de imigração, ela é recente, na verdade, ela é desde 2017, e ela dá um tratamento bastante humanizado, diferente da forma que nós temos visto os demais países tratarem os estrangeiros. Na legislação brasileira, a entrada irregular do estrangeiro, ela não é vista como um crime, né? E diferentemente de muitos países europeus e na América do Norte, como nós estamos vendo. Então, é sem dúvida alguma uma forma muito mais humanitária, na qual a legislação oportuniza esse estrangeiro a regularizar a sua situação, a regularizar o seu visto e permanecer no país. Voltando lá ao Reino Unido, a gente viu o Renan contando sobre a deportação voluntária, algo novo que está acontecendo por lá. Explica para a gente um pouquinho como que funciona essa deportação voluntária. A deportação voluntária, ela existe exatamente quando o estrangeiro ele fica temeroso de ser pego por alguma denúncia, por alguma notificação. Então, como bem o entrevistado falou, né, o governo do Reino Unido pode, inclusive, bancar todas as despesas e oferecer aí uma ajuda em euro para que esse estrangeiro se retire do país. Vamos voltar para o Reino Unido. Agora é a vez do Nilson, outro brasileiro que mora em Londres, contar como a deportação pode ser um fantasma na vida de quem está com status irregular. Olá, meu nome é Nilson Furtado, eu sou brasileiro, residente em Londres. Eu moro aqui legalmente, legalizei minha situação, cheguei como estudante, não fiquei na ilegalidade, mas conheci muitas pessoas que estiveram na ilegalidade, se legalizaram, pessoas que, por exemplo, ficaram ilegais porque vieram como turistas e ficaram ilegais porque o visto de turismo acabou, pessoas que tinham, por exemplo, o direito a estudar e o visto de estudante também acabou. Aqui na Inglaterra, por exemplo, as deportações acontecem geralmente com motivos de denúncia, né? Às vezes o Home Office, que é conhecido aqui como a Polícia da Imigração, eles fazem batidas em escritórios, porque muitos imigrantes eles fazem as limpezas nos escritórios. E essa concentração de imigrantes se dá pelo fato de que as pessoas locais, os britânicos, não querem fazer esse tipo de trabalho. Eu que estou aqui há 35 anos, já vi amigos, colegas, conhecidos serem deportados. Tem o caso de uma amiga minha que foi deportada por uma situação irregular na Inglaterra e quando o agente de imigração chegou na casa dela, porque eu estava lá e estava com ela, o agente de imigração,
ele ria, ele falava assim, você é brasileira? Pois é, você vai viajar para o Brasil, vai comer banana no Brasil. Bom, ela foi deportada, no mesmo dia ela foi para uma delegacia, ficou lá os 3 dias, depois de 3 dias ela foi para casa dela. E nesse tempo, você não tem direito a advogado, você não tem direito, acho que você tem direito só uma chamada de telefone, uma pessoa. Se você tiver uma conta no banco aqui com todas as suas economias, você também não tem direito de pegar esse dinheiro. Então esse tema das deportações é um tema corrente agora em muitos países aqui na Europa. É um tema que assusta muito aos imigrantes, mesmo os imigrantes legais, que é o meu caso. Todas as vezes que eu viajo para a Europa e eu passo pelo aeroporto ou pela imigração, eu sinto um frio na barriga, porque é uma questão que pode afetar todos nós. Doutora Thalita, qual a diferença entre deportação e expulsão do país? Nós temos visto, né, Marina, que realmente as regras estão cada vez mais rígidas. Mas a deportação é quando o estrangeiro ingressa no país de forma irregular. A expulsão é casos muito mais sérios, envolve, por exemplo, questões mesmo de crimes, né? Então, ele é considerado aí, são questões muito mais sérias que vai envolver um processo judicial e vai envolver toda uma análise do caso, porque é um crime realmente que o estrangeiro cometeu. Agora, diferente do Reino Unido, tem outros países da União Europeia que têm regras mais flexíveis, que a pessoa pode, durante a permanência dela no país, ela está numa situação irregular e ela consegue ficar regular, né? Ela abre um processo de regularização. Quais são esses países? Como que isso funciona? Existem alguns países dentro da União Europeia que permite que esse estrangeiro regularize a sua situação, uma vez que ele já está no país. Então, ele já muitas vezes está estabelecido, ele já tem família, ou ele já está trabalhando. E aí, por exemplo, um país que eu gosto muito, que a gente tem muita conexão, que é a Itália, né? A Itália abre essa questão de um processo chamado sanatória, onde o estrangeiro pode sanar as questões da sua irregularidade, buscar ficar realmente regular, conseguir um visto permanente e depois até mesmo buscar a sua cidadania por tempo de residência dentro do Estado. Então, existem alguns países, Itália, Espanha, que trazem esses benefícios. Agora, uma saída para buscar imigração legal é a tentativa de buscar cidadania nesses países, né, europeus que têm essa oportunidade de regularização, né? Muitos dos brasileiros não sabem qual é a sua ascendência, não conhecem a sua árvore genealógica e você acaba, a partir do momento que você conhece, acaba muitas vezes descobrindo que tem um ascendente italiano e pelo simples fato de ter tido um bisavô, um tataravô italiano, você tem direito à cidadania italiana e, por isso, um passaporte europeu. Então, existem várias vantagens, não só a questão da ascendência, mas a questão também da residência. A Espanha, por exemplo, 2 anos residindo na Espanha de forma legal, você consegue também fazer pedido da sua cidadania espanhola. E a outra forma é a questão do matrimônio, né? Um brasileiro que se casa com um estrangeiro, com um europeu, ele também terá o direito da cidadania europeia. Uma vez deportado, ele consegue retornar alguma vez ao país ou uma situação de visto, ainda que seja em outra condição, como turista, em outro visto? Consegue sim, aí a gente vai depender realmente dos tratados bilaterais entre os países, né, das facilidades e também da forma que esse estrangeiro saiu do país, né? Então, é aquela questão que nós estávamos falando, ele saiu de forma voluntária, ou ele saiu de forma compulsória, ou aconteceu alguma fraude na sua documentação, porque aí, diante desses casos, realmente fica muito difícil o retorno do estrangeiro para o país que ele deseja ingressar novamente. Doutora Thalita, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa.
E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!